Estaremos juntos novamente na vida que não termina nunca. Obrigado pelo teu dedicado amor. Rodrigo. João comoveu-se às lágrimas. O coração bateu descompassado e uma vertigem deixou-o sonolento. Entretanto, apesar de sentir-se estranho, a curiosidade levou-o a terminar a leitura. Se Rodrigo despediu-se, quem então continuou a escrever. E procurando reagir ao torpor que começava a dominá-lo, firmou a atenção nas duas últimas páginas. Uma caligrafia redonda e irregular, denotando firmeza e conhecimento de escrita, preenchia totalmente a primeira página. Fevereiro de 1649. Não era minha intenção escrever no diário de meu pai. Para mim ele é sagrado como um talismã. Entretanto, penso que um fato ocorrido há um mês atrás, seria de seu agrado que este fosse aqui relatado. Por demais inesperado e impressionante. Eu havia ido a Assunção, a mando de Padre Anselmo, que desde a morte de Padre Cristóvão, passou a gerir a nossa redução. Fui buscar material de pintura que já começava a faltar para as muitas encomendas de arte sacra, que precisávamos terminar a tempo de seguir na próxima nau espanhola. Atendeu-me um jesuíta espanhol, alguns anos mais velho que eu, chegado há pouco tempo em Assunção. Suas maneiras fidalgas denunciavam uma nobre origem, que contrastava com seu jeito modesto. Quando ele soube que eu era da redução de Nossa Senhora da Consolação, perguntou-me ansioso se eu conhecia Rodrigo, um artista espanhol, que lá formara família e com o qual ele pretendia se encontrar. Fiquei espantado ao ouvir o nome de meu pai. Intrigado, observei atentamente sua fisionomia e esta me pareceu familiar. Estremeci e ousei perguntar se ele não seria parente do artista Teobaldo de Amadé Y Castella, que estivera na comitiva de Dom Felipe de Mostardeiro em visita à nossa redução há muitos anos atrás. Tomado de surpresa, ele perguntou-me como me lembrava desse artista espanhol, a ponto de não me esquecer do nome, após decorridos tantos anos. Respondi-lhe apenas que jamais poderia esquecer o homem insensível e presunçoso que ferira profundamente o coração de meu pai e humilhado sua família. Tomando conhecimento de que eu era filho de Rodrigo, num jeito humilde, desdenhoso e envergonhado, confessou ser ele mesmo o próprio Teobaldo. E, comovido, perguntou-me se eu seria o seu sobrinho Guarani, cujo nome não se recordava, mas guardara na lembrança. Entretanto, seu grande talento para as artes. Na ocasião ele o havia apreciado em silêncio, mas, por orgulho aivado de desprezo e inveja, não quisera admitir. Foi a contragosto que confirmei minha origem, pois em meu coração ainda perdurava a grande mágoa que ele causara a todos nós. Seus braços moveram-se numa tentativa de abraçar-me, porém, diante de minha atitude hostil voltaram a se abaixar. Humildemente pediu-me perdão e perguntou-me por meu pai. Ao saber que o irmão não mais vivia, profunda tristeza estampou-se em seu rosto. Era seu desejo procurá-lo para obter seu perdão pelo arrogante desprezo como lhe tratara e a humilhação que lhe causara. Surpreso com suas palavras, permaneci calado. Ele compreendeu que sua nova postura me deixara intrigado. Com simplicidade apenas disse: graças a Deus eu mudei. E relatou-me, em detalhes, o motivo que ocasionou sua transformação. Exponho o que me contou. Quando Dom Felipe e sua comitiva voltaram para Assunção, após visitarem a redução de Santo Ignácio, o nobre, não tendo visto nada que denunciasse riqueza nos locais visitados, não admitiu retornar à Espanha sem encontrar os tesouros que os exploradores, na corte, haviam afirmado veementemente a existência. Decidido a encontrar o que de tão longe viera para buscar, requisitou um grupo de encomendeiros para que o levasse a embrenhar-se mata dentro em busca da prata oculta dos Guaranis. Decorridos 10 dias de caminhada extenuante, em condições precárias e com a alimentação escasseando, o enfraquecimento começou a abalar o ânimo de toda a comitiva. Demonstrando sinais de cansaço,
Dom Felipe acabou por se convencer que, por falta de preparo para a jornada tão inadequada aos hábitos da nobreza, dificilmente conseguiria encontrar o que procurava. Irritado, decidiu retornar. O grupo já havia trilhado um bom trecho quando, inesperadamente, deparou-se com 2 índios acompanhados de 3 mulheres, sendo que uma carregava uma criança ao colo. Pelos cestos que levavam, deduzia-se que estavam ao caminho de uma das reduções. Pensando que aqueles bugres talvez soubessem de algo, Dom Felipe mandou que os encomendeiros, homens conhecedores da língua indígena e habituados à caça aos índios, os aprisionassem e os interrogassem. Os guaranis, assustados, afirmavam que desconheciam tais informações. Não se conformando, achando que eles mentiam, ele ordenou que os torturassem até contarem o que sabiam. Precavendo-se de uma possível chegada de outros índios, os soldados da comitiva armados com escopetas, ficaram em prontidão, enquanto os encomendeiros torturavam os infelizes bugres. À parte, sendo obrigadas a assistir em ato tão desumano, as mulheres horrorizadas e amedrontadas, choravam. Quando os guaranis, não resistindo aos golpes brutais, desfaleceram, ou talvez até morrido, Dom Felipe, enfurecido por nada ter conseguido, deixou que os homens se servissem das mulheres, até que todos se sentissem saciados. Quanto ao bebê, foi jogado à distância, qual um saco de lixo, para que não perturbasse. Teobaldo e o escriba, horrorizados, não querendo participar nem assistir tamanha brutalidade, retiraram-se para dentro da mata, com os estômagos em revolta, vomitando todo aquele horror. Foram motivo de chacota, considerados covardes e afeminados até o final da viagem. Durante meses Teobaldo não pode se esquecer do que vira. Pensando em seu irmão, sentiu como se tudo aquilo tivesse acontecido com o ramo selvagem de sua família. Não mais achava interesse na sua vida burguesa. Desejou então seguir o exemplo de Rodrigo. Auxiliar os guaranis. Recordando o carinho e a paciência dos jesuítas, pensou entrar para a ordem e, como religioso, tornar-se útil no combate àquela extrema violência e maldade. E assim o fez. Entretanto, depois de ordenado e passado o período de preparação, foi enviado para a redução de São Luís Gonzaga no Brasil. Só agora conseguira chegar ao Paraguai. Pai, tua honra foi lavada, graças à justiça divina, através do amor. Quando chegar próximo a hora de encontrar-me contigo na aldeia grande de Tupã, deixarei a guarda desse seu precioso diário para teu neto, o meu primogênito. Tua saga é a nossa saga que continua e tu não serás esquecido pelos teus descendentes. Maia Numbi. O livro terminou totalmente preenchido por essa história. João admirou-se com tal relato, que tocou fundo seus sentimentos, deixando-o trêmulo. Comoveu-se quase às lágrimas e, surpreso, viu que na contracapa, numa escrita de letra arrastada denotando pressa, algumas frases ali estavam registradas. Março de 1757. Rumores de morte e destruição chegaram até nós. Várias reduções foram massacradas. Os jesuítas temem por nossas vidas. Os caciques também. Todos se preparam para lutar. Gostaria de estar ao lado dos guerreiros, em combate. Sou jovem, forte e desejoso de lutar, mas fui incumbido de levar um esconderijo seguro na mata, mulheres e crianças. Minha missão é protegê-las. Não sei se a nossa redução sobreviverá. Peço a Deus que nos abençoe. Os jesuítas estão ao nosso lado, contudo seus votos não permitem que eles matem o inimigo, nem mesmo como defesa. Porém não nos abandonaram e oram constantemente. Meu pai deu-me a guarda desse livro relíquia. Levo comigo como um talismã para nos proteger. Temos sangue dos ancestrais que viviam na natureza plena, mas não sabemos viver na mata. Peço a nossa padroeira, Nossa Senhora da Consolação, a proteção para todos nós. Juraci, filho de Juruna, neto de Nauama,
bisneto de Maia-Numbi Rodrigo, tataraneto de Maia-Numbi, descendentes de Rodrigo de Almada N. Castela. Tomado de espanto, João exclama em voz alta: então foi essa a fuga que eu vi em sonho. Incrível! Apreciando mais uma vez os desenhos de Rodrigo e relendo a contracapa, João fecha cuidadosamente o diário. Levanta-se para guardá-lo no armário, mas uma vertigem faz com que tudo gire ao seu redor e, tonto, deixa-se cair novamente na poltrona, com o livro Cui abandonado sobre o peito. Envolvido por estranho torpor, sua mente viaja pelo tempo, levando-o a assistir novamente à fuga do grupo Guarani. Em sua mente ecoam ao longe tiros e arcabuzes, misturados a gritos indígenas de guerra e gritos de dor. Bem distantes da redução, no seio da mata e protegidos por densa vegetação, os guaranis se acomodam reunidos, em profundo silêncio. Repentinamente uma dor aguda pressionando as têmporas, faz a consciência de João voltar ao normal, porém com os batimentos do coração acelerados e a respiração ofegante, ele sente como se tivesse corrido desabaladamente. Ainda sob forte emoção, resolve ligar o computador e ao invés de guardar o livro, escaneia todas as páginas restantes para enviá-las a Jurana. Sente enorme vontade de falar com ela, de ouvir a sua voz e contar-lhe tudo o que se passou. Mas terá que aguardar a noite seguinte, pois a aurora já se insinuava através da persiana semi-aberta. Se satisfaz enviando um e-mail e, mais calmo, sentindo o sono chegando, programa o despertador para as 7 horas. O que tu estás me relatando é realmente impressionante. Já que terminaste a leitura, gostaria de ler o livro. Pode ser? Pergunta Mauri vivamente interessado. Prevendo isso, Lui trazido comigo para entregá-lo no fim da tarde em seu consultório, responde João, Lu guardé com minhas roupas na sala de los médicos. Que ótimo, João. Grato pela tua lembrança. Mas, quanto às sensações que tu sentiste e às visões que tiveste, penso que será melhor fazeres uma consulta na casa do amor cósmico. O que achas? Propõe o diretor médico preocupado com o amigo. Não havia pensado nisso, responde João, concordando, pero penso que isso é uma boa ideia. E quando poderemos ir? Amanhã é dia de consulta com os pretos velhos que tu ainda não tiveste a oportunidade de conhecer. Queres ir? Posso te levar? Gostaria, e agradecendo o interesse do colega, deixa marcado o compromisso para as 19 horas no dia seguinte. À noite, tão logo chegou na pensão, a primeira coisa que João fez foi examinar a caixa postal do computador. Esperava ansioso receber alguma comunicação de sua amiga internauta. E, igual às anteriores, encontrou-a num espanhol perfeito. João, acabei o livro Cui. Como hoje não tinha aula pela manhã, aproveitei o tempo disponível. Estou profundamente impressionado e apresso-me a responder teu e-mail. Esse diário mexeu com minha alma. Fez-me sentir participante de tão emocionante história. Obrigada pela tua confiança em mim, ao compartilhá-lo comigo. Mais tarde, na calada da noite, escreverei mais. Agora preciso concluir um trabalho que tenho, por tarefa, de apresentar à tarde na faculdade. Na verdade, era este o meu tempo disponível. Mas valeu e muito. Abraços, Jurana. Feliz com o e-mail, ele não se contentou em respondê-lo. Ligou o telefone e, durante mais de meia hora, trocaram impressões sobre o diário e somente no final da conversa relatou o que sentira após a leitura. Porém, teve cuidado de omitir que iria fazer uma consulta na casa do amor cósmico, na noite seguinte. Não queria deixá-la confusa com a sua intenção em buscar uma resposta espiritual para os últimos acontecimentos. O prazer de ouvir a voz de Jurana e sua conversa, como sempre inteligente, proporcionou a João um sono mais tranquilo do que o remédio indutor de sono. Uma senhora de meia idade, com semblante suave e voz meiga, chamada carinhosamente de Mãe Olinda,
estava incorporada pela entidade Vovó Maria Baiana. João, sentado à sua frente, aguardava uma explicação sobre o que acontecera com ele. Com um olhar profundo e a voz mais grave que a da médium, num português correto, que a diferenciava das entidades pertencentes à corrente dos pretos velhos, vovó procura elucidá-lo. Filho, você já sabe que alguns objetos antigos guardam emanações daqueles a quem pertenceram e que a sensibilidade mediúnica pode detectar. Entretanto, o que ainda desconhece é que, às vezes, as próprias pessoas que os possuem na atualidade, foram seus antigos donos em uma outra experiência de vida pregressa. Sendo assim, ao manuseá-los, elas voltam a sentir as emoções e os sofrimentos passados. Muito admirado com tal conceito, Joana interrompe: "Pero vovó, como isso é possível?" É simples, meu filho. Por vezes nós somos nossos próprios antepassados. Como o aprendizado aqui na Terra se processa através de múltiplas reencarnações, se houver necessidade kármica de resgatarmos delitos ocorridos em determinada família, continuamos a formar aquela mesma árvore genealógica, vivenciando gerações diferentes. Confesso que não és tão simples assim para mim, vovó. És uma concepção de vida inconcebível a los preceitos científicos de la medicina. Pero, concordo que és uma teoria bem interessante e talvez plausível. Contudo, a própria vida aún es uma incógnita para os cientistas, como para nós outros. De onde vinimos, para onde vamos e por que existimos, és a eterna pergunta aún sem resposta. O diálogo com vovó Maria Baiana, além de esclarecedor, era muito agradável. A atenção e o carinho que essa entidade dispensava aos consulentes, deixavam-os tranquilos e confiantes. Com paciência ela foi explicando a João o que lhe indagava, dentro da visão que ela já alcançara. Filho, ainda não temos capacidade suficiente para entendermos a verdadeira vida em toda a sua extensão. Somos como alunos que estamos aprendendo aritmética, portanto, sem condições ainda de resolver problemas de álgebra e muito menos de física. Porém, dentro do que me foi dado a conhecer, vou tentar uma rápida explicação. Após a minha última encarnação, finda há mais de 100 anos, pelo tempo da Terra, vim continuar a vida no plano astral, o plano dos espíritos desencarnados. Continuar a vida de la mesma maneira, vovó? Quase da mesma maneira. Ela responde com um sorriso paciente, só que aqui temos um corpo sutil, não existe matéria densa e vivemos em cidades semelhantes às da Terra, porém também sutis e condizentes com a vibração que trazemos de nossos aprendizados. Desculpa interromper outra vez, vovó. Pero cidades sutis. Sim, João. Cidades de uma forma imaterial, porém parecidas com as da Terra. Quando desencarnamos, somos atraídos para os locais cuja vibração sintonize com a nossa. Essa é a diferença que existe entre as cidades do astral e as da Terra. Os desencarnados que habitam uma mesma cidade, têm faixa vibratória semelhante, não coabitando com seres de graus diferentes à sua evolução. O que ocorre com os encarnados, nas cidades terrenas? Então isso contradiz o que nos afirmam as religiões. Que depois de nossa morte, nos reunimos com aqueles que amamos. Em princípio, ouça bem filho, a morte não existe. Ela é apenas a porta de passagem para o plano espiritual, onde continuamos a vida. E o fato dos desencarnados conviverem em locais próprios às vibrações de cada um, não impede que possam se visitar uns aos outros. Entretanto, apenas os mais evoluídos podem descer aos planos inferiores, para se encontrarem com os que estão mais atrasados. Estes, devido sua baixa vibração, não conseguem alçar planos mais altos. Então existem planos no astral. Indaga espantado. Sim. O plano astral é subdividido em 7 níveis diferentes, do mais denso ao mais sutil.
E apesar dele nos proporcionar uma visão mais ampla da continuidade da vida, não temos ainda a evolução suficiente para alcançar a compreensão dos 7 planos de nossa jornada. Pero de que jornada hablas, vovó? E que planos são esses? Bem, percorremos uma jornada de aprendizado, onde precisamos galgar 7 planos de evolução. O primeiro é o plano físico, o plano da matéria densa, no qual você está vivendo sua atual experiência. O plano astral, o segundo e aonde me encontro, é o plano onde permanecem os espíritos entre uma encarnação e outra, até atingirem certo grau evolutivo. Portanto, esses 2 planos são interligados. E a Terra é o planeta escola que proporciona o aprendizado necessário a essa faixa evolutiva, sob a lei do livre-arbítrio. A lei que permite aos espíritos escolherem seu próprio caminho de aprendizado. Podemos dizer, pelo nível espiritual dos terráqueos, que é uma escola primária. Estou sendo clara, se vovó, estou compreendendo. Traço sorrindo constrangido. Ele procura ser sincero, pero desculpa-me, continuo afirmando que é difícil para mim aceitar essa teoria. Entretanto, estou deveras interessado em seus conhecimentos. Por favor, continue hablando. Olhando mais profundamente ainda, como penetrasse a alma de seu ouvinte, ela prossegue. Logo a seguir vem o plano mental inferior, o terceiro na escala evolutiva. Os espíritos que atingem esses planos, não precisam mais do livre-arbítrio. Já fizeram a sua escolha por um caminho mais iluminado. Nesse plano se situam os espíritos de mais luz, que têm por tarefa, por sua livre determinação, trazer para a Terra ensinamentos mais evoluídos, auxiliando os irmãos dos planos físico e astral, a conquistarem essa mudança de plano. O quarto, o mental superior, é de uma evolução maior ainda. Em ambos se situam os mestres de luz, e como são esses mestres? Seus corpos. Como vivem? Joana interrompe, com a curiosidade cada vez mais desperta. A senhora pode sabê-lo? Não muito. Sei que seus corpos são bem mais sutis do que os do plano astral e de grande luminosidade. Quanto ao seu modo de vida, ignoro. Apenas sei que eles se dedicam à missão de auxílio e orientação, irradiando sua luz no mental dos seres humanos, e quanto a luz demais. Os 3 restantes, os 2 imediatos em escala ascendente, são os planos dos seres iluminados. Não tenho condições nem compreensão para saber qual seja a sua vivência. Somente que são seres cuja irradiação emana a energia necessária à evolução da humanidade, para que esta prossiga no seu despertar da consciência cósmica e possa retornar ao último plano, o mais alto. Ao seio do Criador, de onde saiu, perdona, vovó, lá minha irreverência, pero como se passa lá nuestra criação. Estou muito curioso. A senhora pode me explicar? Sob minha crença, quando nos desprendemos da energia criadora, a suprema perfeição, para a qual damos várias designações, Criador, Deus, Alá, Jeová, Tupã, Brahma, e outros tantos nomes, somos criaturas perfeitas. Somos centelhas divinas, olhando com intensidade. Ela expõe pausadamente, para melhor entender, filho, procure montar um quadro em sua mente. Imagine uma grande e vibrante luz a expandir uma infinidade de centelhas. E essas pequenas centelhas luminosas, por serem parte dessa grande luz, possuem também, proporcionalmente, suas mesmas qualidades e características. Ao serem expandidas, elas vão se distendendo em uma trajetória descendente, porém, sem se desligarem do núcleo da luz que lhes deu origem. São os espíritos recém-nascidos que, ao longo dessa descida, vão perdendo aos poucos a forte luminosidade e adotando formas sutis. Entretanto, para penetrarem no plano físico e material, à medida de suas necessidades, assumem corpos de matéria densa envoltos apenas em tênue luz. Essa luz, a qual chamamos de aura, somente começou a ser percebida pelo ser humano, no Ocidente, neste século que terminou agora. Se é verdade,
Laura tinha sido motivo de estudos sérios, interrompe João. Filho, comenta vovó no seu meio sorriso, é o primeiro véu que está sendo levantado, e retoma a narrativa. Mas como eu ia dizendo, nessa descida, os espíritos ao assumirem corpos de matéria densa, adormecem a lembrança de sua origem e, consequentemente, se esquecem de suas qualidades divinas herdadas da grande luz, o Criador. Porém, continuam conectados a ele por serem parte dele. Pero essa explicação é surpreendente, ao mesmo tempo em que parece uma fantástica ficção, exclama João impressionado. Vovó Maria Baiana, sorrindo de leve com olhar condescendente, continua, mas esta é a concepção da criação de nossos espíritos, baseada na fé. Acredito que, por sermos parte de nosso Criador, a perfeição suprema, somos espíritos perfeitos, porém ignorantes ainda dessa perfeição. E ao terminarmos esta descida aos planos astral e físico e material, aqui permanecemos em um ciclo reencarnatório, passando por diferentes experiências, pelo tempo que for necessário ao início do despertar de nossa consciência cósmica. Então, em uma trajetória ascendente, plano após plano, esta vai se expandindo e absorvendo os corpos que utilizamos no decorrer do aprendizado, até atingirmos uma perfeita junção com a nossa célula divina, tendo conquistado a compreensão plena da perfeição. É a reintegração ao seio do Criador. Pero vovó, interrompe João, incrédulo, perdona-me. Não consigo aceitar isso. Se somos filhos de Deus, tendo as mesmas qualidades de nosso Criador, porque aqui é o plano material, erramos tanto, vivendo em meio ao desamor e à violência, nos ferindo e matando uns aos outros, com tanta desumanidade. Assim como as crianças terrenas recém-nascidas, que herdam geneticamente de seus pais, físico, inteligência e qualidades, mas têm que descobrir e desenvolver suas funções à medida em que vão crescendo, o mesmo acontece com nossos espíritos recém-criados. Precisamos desenvolver os atributos herdados de nosso Pai. E na jornada evolutiva, que lhe expliquei anteriormente, tudo nos é mostrado como um meio de aprendizado. Entretanto, sob a lei do livre-arbítrio que nos concede total liberdade de escolha, nem sempre escolhemos o mais acertado. Quais crianças levadas pela curiosidade, mas que ainda não possuem pleno conhecimento sobre o bem e o mal e assim se deixam levar pelas tentações, nós, espíritos imaturos, nos desviamos do objetivo principal, o despertar da consciência cósmica, enveredando pelo caminho errado. Assim a jornada se torna mais longa, difícil e sofremos as consequências de nossos erros. Somos os chamados anjos caídos. Isso quer dizer que tenemos de pagá-los nossos pecados, sendo castigados. Não é isso, não é bem assim, filho. Não somos castigados, temos de corrigir os nossos erros. À semelhança de qualquer aluno inexperiente, erramos e acertamos. Caímos e nos levantamos. E ao nos machucarmos, precisamos tratar as nossas feridas e quando machucamos o nosso próximo, é nossa obrigação arcar com as consequências de nossos atos. É a lei do retorno, a segunda lei que rege nosso planeta. O que fazemos de errado, temos que consertar. Ninguém pode fugir a esta lei, porque ela propicia o ensinamento. Como disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Colhemos o que plantamos. O retorno do bem ou do mal é o grande e perfeito aprendizado. Vovó Maria Baiana se cala, sendo correspondida em seu olhar profundo por João, que permanece pensativo, analisando o que acabara de ouvir. Como se estivesse lendo seu pensamento, pacientemente ela aguarda seu comentário. Alguns momentos depois, hesitante, ele reinicia o diálogo. Graças por sua paciência para comigo, vovó. Perdona-me franqueza no hablar. Sorrindo compreensiva, esta responde: a sinceridade, filho, é uma boa qualidade. Eu gosto das pessoas francas.
Diz tudo o que você está querendo dizer. Bem. Tudo o que me disse reconheço que hace sentido. Que explica de certa forma as sensações que andei sentindo durante a leitura do diário espanhol. A forte emoção que você sentiu com esta leitura demonstra que de alguma maneira participou daquela saga. Pero aún não consigo convencer-me dessa teoria. Difere de tudo o que aprendi hasta agora. Se eu sou a reencarnação de Rodrigo ou de algum dos outros participantes, por que a senhora não me confirma isso? Não puede. Posso, porém não devo. Você tem que buscar dentro de si essas respostas. Eu estaria interferindo no seu karma se lhe passasse tais informações. Estaria facilitando o conhecimento de suas vidas passadas, mas estaria dificultando o desenvolvimento da sua sensibilidade mediúnica, da sua intuição, que é o início do despertar da consciência cósmica. Mais proveitoso para você é aprender a se conectar diretamente a esta. Assim as respostas virão através de sua intuição mais atilada, de sonhos ou regressões espontâneas a vidas passadas. Então tenho muito que aprender, todos nós temos, filho. Temos eternidade para o nosso completo despertar. Sem querer, o olhar de João cai no seu relógio de pulso. Assustando-se com o tempo corrido, exclama, que abuso lueixo, vovó. Ocupando quase 2 horas de sua atenção e de la doação de la médium com mis problemas. Perdona-me a inconveniência, nada tenho a desculpar, nem Olinda, o meu aparelho. Ambas estamos cumprindo a missão que escolhemos, e olhando da mesma forma profunda, indaga, e o que mais deseja me perguntar? João, ao mesmo tempo encabulado por extrapolar, sente-se ansioso em saber sobre sua saúde. Bem, vovó. Se a senhora permite, desejo saber se eu estou com alguma doença grave. De tão apavorante, não tenho coragem de descer su nombre. Penalizada com a angústia que lhe demonstra e a qual ela já havia detectado, procura falar suavemente, esclarecendo-o, filho. Só posso lhe responder dentro das explicações que lhe dei. O que acontece em nosso caminho, sejam dúvidas, receios, alegrias ou sofrimentos, são provas kármicas que temos de enfrentar através de nossas atitudes. Decepcionado, ele protesta educadamente. Então, vovó vou a sair sem saber o que venido a buscar. Pero, no mas, foi uma conversa muito interessante, sobre a qual pretendo pensar muito. Gracias, vovó. Entretanto, olha hesitante como se desejasse saber algo mais. Vovó Maria Baiana, percebendo isso, sorri perguntando, o que mais, filho, está querendo saber? Admirado por sua perspicácia, ele retruca em espanhol, no aina de que puedo ocultar-lhe. Mis pensamentos são para os teus no livro aberto. Sorrindo mais abertamente ela confessa, é claro que seus pensamentos são visíveis para mim. No plano espiritual, não há como escondê-los. Você está curioso em saber como eu, uma preta velha, falo um português correto, não é isso? Admirado ele confirma, sim. És la verdade. Como és possível ser assim? Pelo que me explicaram, os pretos velhos são espíritos de escravos. Exatamente. Mas não posso satisfazer a sua curiosidade agora, filho, porque é uma longa história e o meu tempo de consulta terminou. Porém, se você voltar em um outro dia, farei um relato de algumas vivências minhas, que servirão de ensinamento e esclarecimento para você. E um tanto apressada ela se despede, que a paz de Jesus preencha seu coração. Louvado seja Deus, nosso Pai. E sem mais, vovó se afastou e a médium, suspirando, como se voltasse de um sono profundo, retomou a sua plena consciência. Apesar de constrangido pela demora da consulta, João observa detidamente mãe Olinda, avaliando a transformação de seu olhar e a diferença em sua voz. Percebendo isso, esta comenta, para quem não está habituado, pode parecer estranho, mas a verdade é que o olhar e a voz,
quando estou incorporada, são mesmo de vovó Maria Baiana. E a senhora se recuerda de tudo, quando volta a sua normal? Pergunta curioso. De nada, meu filho. Minha mediunidade é inconsciente. Cedo o meu corpo como aparelho transmissor. Permaneço como se estivesse dormindo. É muito interessante, mas hoje em dia, é cada vez mais raro esse tipo de mediunidade, explica a mãe Olinda, com seu jeito suave. No século passado, quando surgiu o intercâmbio mediúnico, era necessário que todos os médiuns fossem inconscientes para que as pessoas acreditassem na veracidade das comunicações com os espíritos desencarnados. Contudo, no momento atual de transição pelo qual a humanidade está passando, o ser humano precisa despertar a intuição e a sensibilidade mediúnica para que, num futuro próximo, possa estabelecer naturalmente o intercâmbio direto com outros planos de vida. E a manifestação da mediunidade consciente favorece esse aprendizado. Madre Olinda. Suas explicações me hacen muito surpreso, retruca João realmente impressionado e já com a curiosidade atiçada. E la medium consciente não interfere em la comunicação. É um risco que se corre. Responde esta, pacientemente, daí a necessidade do médium ser responsável pelo seu preparo espiritual. E fazendo uma pausa, tenta explicar de uma forma simples. Tomemos por exemplo um aparelho de som danificado, mal cuidado. Ele não poderá transmitir um som puro. Porém, um aparelho perfeito, bem cuidado, terá uma transmissão impecável. Assim é o médium que se doa como aparelho transmissor. Procurando sempre aprimorar o seu interior, esforçando-se para corrigir seus defeitos, ele manterá uma vibração positiva, conseguindo deixar sua mente à parte, sem interferência alguma, durante a incorporação. E quanto à lembrança de tudo o que se passou durante a consulta? Em primeiro lugar, Dr. João, é semelhante às consultas médicas. O sigilo é obrigatório. E depois, a própria espiritualidade que assiste aos médiuns, ajuda-os a se esquecerem do que sentiram, viam e ouviram. Muito interessante. E levantando-se, ele se despede agradecido. Desculpa-me pelo tempo exagerado que he tomado. Gracias. Muitas gracias, Madre Olinda. Com seu sorriso meigo ela responde, nada tenho que me agradecer, meu jovem. Mas sim ao Pai que nos permite esse intercâmbio e a Jesus que nos protege e ilumina. Realmente impressionado, João se retira do acolhedor recinto, indo ao encontro de Mauri que o aguardava, pacientemente, na sala de espera. No caminho para a pensão, enquanto este vai dirigindo o carro, João comenta suas impressões sobre a consulta. Gostei muito de la conversa com vovó. Ela é uma persona muito especial. Pero só não entendido porque ela usou tanto de seu tempo para comigo como na verdadeira aula de teoria espiritualista. E quase nada me quitares respondido sobre o que eu desejava saber. Estranho, não? Realmente não é assim que ela costuma atender, responde Mauri admirado. Talvez ela percebendo que tu não tens muito conhecimento desse assunto, tenha querido te explicar. No foi isso que senti. Era como se houvesse uma premente necessidade de eu me inteirar de tudo isso. Não sei como explicar direito. E o mais estranho é que o mesmo ocorreu com Madre Olinda. Então, se a tua intuição está lhe mostrando isso, certamente compreenderás mais tarde o motivo e encontrarás a resposta. Tendo chegado frente à pensão, ele estaciona o carro, falando em tom jocoso, com a intenção de deixar o amigo mais relaxado, em casa, Dom João. São e salvo, e, piscando o olho, com um jeito de cumplicidade maliciosa, murmura, e, na falta de um aconchego louro de olhos castanhos, tão longe de mim distante, o melhor é dormir com os anjos. João, mais descontraído pela inesperada brincadeira, solta uma risada. Ah! Quanta falta sinto de o aconchego. Mas em seguida ao saltar do carro, afirma com seriedade,
Estou muito agradecido por ter me levado hasta lá, Dr. Mori. Gostei imensamente. Pero me sinto muito encabulado pelo trabalho que Luidade a demora que ocupou tanto de seu tempo. Muitas gracias. Usted és um grande amigo. Já pronto para se deitar, João fica debruçado à janela apreciando a noite estrelada, enquanto seu pensamento, levado pela conversa com vovó Maria Baiana, se perde ao longe. É evidente que não estamos sozinhos neste cosmos imenso. Mas, ao olhar essa infinidade de estrelas, me aflige imaginar os milhões, bilhões, nem sei quantos, sistemas planetários por esta imensidão afora, com certeza habitados por micro-organismos como nós terráqueos. Me angustia sentir-me um desses micro-organismos, tão infinitamente micro. Sente profunda solidão. Pensa em Letícia e em Jurana, como me faz falta o convívio com elas. Ponto com força, volta o medo da AIDS. Ainda falta uma semana para conhecer o resultado dos exames. Meu Deus, além de micro-organismo, sou apenas um número no sistema social. E um número sem importância perdido na multidão. Se eu fosse um figurão seria o primeiro da lista a receber os exames. Enfim. Fazer o quê, se a vida na Terra é assim? Recorda com nitidez a explicação de vovó sobre a criação dos espíritos. Até que existe lógica no que ela explanou. Vou fazer um gráfico conforme o que me demonstrou. É bom para que eu não me esqueça. Apanhando um lápis preto e um bloco de papel ofício apoiado em uma pequena prancheta, ele se acomoda na poltrona, dando início ao desenho. À medida que vai executando-o, acha cada vez mais plausível aquela teoria da criação. Ao terminá-lo, sente um tremor na mão e uma compulsão para continuar a desenhar. Virando outra página em branco, independente de sua vontade, sua mão corre livre fazendo alguns leves arabescos no lado direito da metade da folha, até que começa a surgir uma forma. Um cesto redondo de trançado de palha ou corda, cheio de roupa amontoada, vai se formando seguro por duas mãos. Braços desnudos aparecem até o início de uma bata rendada, porém um tanto puída que, formando um largo decote, deixa à mostra ombros torneados. Dizendo, firme e rápido, o traço do lápis vai delineando por trás do cesto, uma blusa presa a batas soltas sobre uma saia longa e rodada, denotando muito uso pela bainha esgarçada. Seu comprimento deixa à mostra os tornozelos e os pés descalços. Continuando o impulso, a mão de João sobe até o pescoço que se delineia fino, de belo contorno. Finalmente aparece o rosto emoldurado por um turbante à moda africana. Um sorriso exibindo uma fileira perfeita de dentes, torna vivo o olhar dos grandes olhos negros, que parecem se comunicar através do semblante de uma bela jovem negra. Cessa o impulso e o lápis solta da mão de João que, vivamente impressionado, sentindo-a formigando pelo esforço, descansa sobre o colo. Ó céus! O que é isso? Nunca desenhei desse jeito. Eu sempre idealizo antes o que vou desenhar. Agi por impulso e sem querer, e esse traço não é meu. Levantando a mão mexe com força os dedos. Esse formigamento, que estranho. Nossa! Parou. Como pode parar assim de repente? Que estranho. Analisando o desenho atentamente, se admira com seu traçado. Bonito. Muito bonito. Acho que é uma escrava. Que bela. E que olhos. E se impressiona com o olhar da jovem. Confuso, percebe que este se assemelha ao da vovó Maria Baiana. Sente um forte arrepio. Era como se os olhos quisessem lhe transmitir algo. Meu Deus! Penso que estou enlouquecendo. Estou imaginando e sentindo coisas que não existem. João cerra suas pálpebras para desfazer aquela impressão e assusta-se mais ainda. Sua mente está numa escuridão total, como se os olhos tivessem sido vendados por um grosso pano preto. Porém, semelhante ao levantar lento da ponta de um véu, uma violácea claridade vai surgindo e descortinando uma cena.
Um homem alto, tipo nórdico e porte fidalgo, tendo a cabeça coberta por uma peruca de seda branca e vestido com uma toga, discursa em uma tribuna. Sua eloquência deixa a plateia silenciosa, ouvindo atentamente suas palavras. Repentinamente, como o clarão de um raio, uma grande luminosidade faz com que tudo desapareça, deixando a mente de João inundada de luz rosa que se alterna com o lilás e o verde claro. Oh, meu Deus! Eu não entendo mais nada. Estou confuso com o que tem me acontecido ultimamente. É melhor procurar um psiquiatra. Não. Antes vou voltar a falar com a vovó. Se achei semelhança no desenho com seu olhar, talvez encontre uma resposta. Ela tem que me explicar isso. Não posso continuar desse jeito. Muitíssimo impressionado, recorre ao indutor de sono desejando não sonhar nada e, se atirando na cama, em poucos minutos adormece profundamente. Na última semana de espera à chegada dos exames, João procurou se acalmar preenchendo suas noites solitárias com ligações telefônicas para Letícia alternadas com a troca de e-mails, cada vez mais extensos e interessantes, com Jurana. Depois de relatar este estranho episódio com o desenho e visão do magistrado, ambos teceram as mais diversas e possíveis interpretações sobre o acontecido, sem chegarem a nenhuma conclusão. Entretanto, o assunto entre eles já não se limitava ao diário espanhol, que deixou de ser prioritário em suas comunicações, nem às estranhas situações que vinham ocorrendo. Diversos relatos, interessantes ou divertidos, de seus cotidianos colaboravam para encher as caixas postais de ambos. E a amizade entre eles ia se fortalecendo. O sábado chegou pronunciando chuva forte. Mas mesmo assim, João resolveu ir à sessão dos pretos velhos naquela noite. Ansiava por conversar novamente com vovó Maria Baiana. Contara para o diretor médico o que lhe acontecera e este ficara deveras impressionado. Todavia, apesar de desejoso em acompanhá-lo, um compromisso o impedira. O que de certa forma deixou João com mais liberdade de demorar o tempo que fosse necessário para conseguir suas respostas. Vovó, eu sei que estou sendo insistente. Desculpa-me por isso. Pero preciso de uma explicação clara sobre o que me aconteceu em La Noche, depois que saí de cá, e retirando de um envelope o desenho que fizera, entrega para ela. Após examiná-lo, vovó com seu meio sorriso devolve, esclarecendo: filho, é a primeira vez que eu permito que alguém me veja realmente como fui na minha última encarnação. Uma escrava descalça e mal vestida, executando um trabalho pesado. Gosto de me mostrar bem vestida, pois a mulher deveria sempre ser bem tratada. Mas eu queria que você me conhecesse na vida difícil e sofrida que enfrentei. Admirado, ele exclama: "Entonces és usted que eu he desenhado. Pero, vovó, usted não és vieja." Não, João. Nessa minha última encarnação não cheguei a ficar velha. Desencarnei aos 35 anos, vítima de uma tuberculose galopante, resultado dos maus tratos e da péssima condição de vida que o senhor, o dono da fazenda, dava aos escravos. Pero, ele hesita por um momento. Desculpa-me se estarei sendo insolente ao lhe dizer que usted era uma jovem muito linda. Vovó, dando um largo sorriso, responde: não, filho. Não estás sendo insolente. Muito pelo contrário. Eu gosto de me mostrar, como já lhe disse, bonita e enfeitada. Ainda sou vaidosa. Pero vovó. Surpreende-se João. Os espíritos têm vaidade. Alguns como eu, sim. Não é pelo fato de estarmos desencarnados que nos tornamos perfeitos. Aqui no plano astral, trabalhamos muito para corrigir em nós o que precisa ser modificado. Infelizmente não consegui dissolver ainda esse defeito da vaidade, que eu trago de outras vidas. Já consegui minimizá-lo, porém, não o dissolvi ainda. Poderia explicar melhor. Aúno e compreendido derecho, bem, João.
A roda reencarnatória que gira entre os dois planos, físico, material e astral, conforme lhe expliquei na consulta passada, nos favorece corrigirmos nossos defeitos. Quando nos preparamos para o reencarne, escolhemos o tipo de vida, a família, a situação social, a raça e o sexo que possam nos ajudar a eliminá-los de nossa vibração. Assim temos a chance de resgatarmos nossos erros. Como já lhe disse, é a lei do retorno. Se exulo e compreendido, és una lei justa. Solamente no sabia aún que a escolha de nuestra nova vida era decisão nuestra. Achei que ela seria imposta por Deus. Não, filho. Isso seria castigo e, como já disse, castigo não existe. Mas sim a procura, por nós mesmos, por uma situação que nos redima do que erramos e favoreça a corrigirmos nossos defeitos. A não ser os espíritos que, de tão atrasados, não têm condições para escolher seu novo caminho. Então, se não sabem o que fazer, o que acontece com estes? Os mentores encarregados dessas situações, fazem a escolha por eles. É o que se chama reencarnação compulsória. Comenta num tom meio jocoso. Então, no céu é tudo muito organizado e, se não há plena liberdade, és no governo ditatorial. Mas em seguida ele se arrepende. Desculpa-me, vovó, estou brincando. Sorrindo suavemente, ela retruca, seu jeito brincalhão e irreverente não me incomoda. Faz parte do seu temperamento. Eu compreendo você. É difícil acreditar de imediato naquilo que nunca ouvimos falar. Porém, filho, liberdade total não é sinônimo de anarquia e sem organização não é possível existir harmonia. E o cosmos é harmonia perfeita. João, meio constrangido, permanece calado. Maria Baiana faz uma pausa, olhando profundamente, para depois prosseguir. Ainda não mencionaste a visão do magistrado, apesar de estar muito curioso a respeito dela. Não é assim. Impressionado, ele concorda. Ora, vovó, havia me esquecido que usted pode ler meus pensamentos. É certo que eu estou muito curioso em saber o que essa visão tem a ver comigo. Contigo, não. Comigo. Eu não lhe avisei que iria mostrar umas vivências minhas para que servissem de ensinamento a você. Então foi usted que me fez fazer aquele desenho. Traço questiona admirado, e mostrou aquela visão. Sim. Mas foi o espírito de um grande pintor, que habita o mesmo plano vibratório que eu. A meu pedido, ele acoplou a mão na sua para executar meus 2 retratos. Uma semi-incorporação dos retratos de usted. Como assim? Se eu fui escrava tão sofrida, é porque precisava passar por aquela vivência para meu resgate de vidas anteriores. Assim eu escolhi aquele destino. Na minha vida anterior a de mulher escrava, fui o magistrado que você viu, falando para uma plateia que absorvia minhas palavras com admiração e atenção. Eu era homem de muitas posses. Muito inteligente e hábil na oratória, defendia fervorosamente o tráfico de escravos pelos navios negreiros. Escravo para mim naquela vida, não era gente, era mercadoria de bom lucro. E escravas bonitas eram para deleite sexual num momento, para em seguida tirá-las fora quais trastes inúteis. Muito vaidoso não só do corpo físico, mas também de minha inteligência e de meu domínio com a palavra. Não media argumentos para manter meu poder sobre os outros. Não tinha limites, era egocêntrico e amoral. Por isso precisei sofrer os mesmos maus tratos que impunha aos pobres negros escravos. Como mulher jovem e bonita, sofri demasiadamente nas mãos de meus senhores, que esmagavam meu orgulho e minha vaidade. A lei do retorno. Compreendeu agora, pero. Porque hablas corretamente. Los outros Petros viejos hablam como los escravos. Assim me disseram. Sim, é verdade. Mas os pretos velhos formam uma falange. Uma falange de trabalhadores espirituais, que realmente foram escravos na vida anterior, assim como eu.
Existe um mestre de luz que coordena os trabalhos e, com um exército, são várias as graduações dos trabalhadores e como toda falange, tem por objetivo cumprir uma determinada missão. Na dos pretos velhos, o principal ensinamento é humildade e caridade. Por trás da aparência de criatura humilde e submissa, falando errado, estão espíritos que já tendo adquirido grande conhecimento em outras vidas, exercem a caridade transmitindo sabedoria e, com o seu exemplo humilde, mostram que o saber não deve ser motivo de orgulho e vaidade. Então foram espíritos como os Tede, que nos souberam usar a palavra. Interrompe João, admirado. Não, filho. Os espíritos que compõem uma mesma falange, têm resgates diversos, de acordo com as suas necessidades, porém, eles têm em comum uma única intenção: auxiliar os encarnados, sob a forma mais modesta na escala social da Terra, a fim de ensinar-lhes a grandeza da humildade. Quantas pessoas, cultas ou ricas, que se julgam importantes na sociedade da Terra, sentam-se modestamente aos pés dos pretos velhos, em consulta, buscando auxílio para seus sofrimentos ou problemas. Isso por si só já não é um ensinamento de humildade. Tiene razão, vovó. Não havia pensado nisso. Pero isso não explica porque usted habla corretamente. Vovó sorri complacente. Estava esperando que me perguntasse isso, pois foi o motivo maior de sua curiosidade. Pois bem, vou lhe explicar. Quando desencarnei, em virtude de minha revolta pela vida de sofrimentos, que eu mesmo havia escolhido, mas, por ainda não estar suficientemente esclarecida, me arrependera da escolha, fiquei vagando sem rumo no astral, por um bom tempo. Porém, a espiritualidade de luz que nos assiste, irradiava amor a me envolver, até que despertei para o caminho evolutivo. A corrente dos pretos velhos me aceitou e comecei pelo trabalho mais humilde. Fazer, sob as ordens de meus superiores, a limpeza pesada ao redor dos encarnados. Removendo espíritos obsessores, acoplados em seus perispíritos, para que fossem levados a tratamento em um hospital do astral. Retirando, no mais baixo umbral, numa luta quase corpo a corpo, os trabalhos de magia negra. Trabalho difícil e estafante, realizado pelos Jesus. E assim, nessa faixa vibratória, aprendi a obedecer. Jesus. Interrompe João impressionado. Não são diabos, não, filho. Jesus são os espíritos que recém estão despertando para a evolução e este caminho é através da obediência. Como ainda não possuem a noção exata do bem e do mal, têm de aprender primeiro a obedecer. Uns, ainda recalcitrantes, não aceitam o caminho da luz e enveredam pelo caminho das trevas e vão servir às entidades do mal. Mas, ainda assim, aprendem a obedecer. Entretanto, através do trabalho dos mestres de luz, de sua irradiação, acabam por despertar e iniciam a jornada da evolução e passam a receber ordens dos espíritos de luz. Foi o que aconteceu comigo, quando iniciei minha tarefa evolutiva, conforme lhe expliquei, servindo na falange dos pretos velhos. Cumprindo obedientemente minhas tarefas, fui subindo na escala dos trabalhadores e hoje, sou vovó. Perueso continua nos explicando sua maneira de hablar, insiste João. Vovó volta a sorrir complacente, calma, filho. Ainda não terminei. Tendo cumprido satisfatoriamente a etapa inicial de meu aprendizado, pedi permissão, como forma de resgate, para usar da facilidade de expressão que tanto malefício causara naquela existência passada quando fui magistrado, para agora transmitir sabedoria àqueles que viessem a me pedir conselhos. Vovó. E o no selo que descer. Estou muito perplexo com tudo que os temectares explicado. Vou a meditar sobre tudo isso. Como lhe dito, és uma teoria de difícil aceitação para a minha formação médica. E trocando um olhar profundo com ela, acaba por perguntar: pero vovó, diga-me por favor,
Porque os estares me explicado todo isso ao invés de apenas responder as perguntas que estão me angustiando. João. Somente posso lhe dizer que você tem uma missão a cumprir. E terá que passar por uma série de provas. Que provas, vovó? Ele a interrompe assustado, tomado de terrível pressentimento. Tinha a ver com minha saúde? Já